No livro de Atos, capítulo 2, nós vamos aguardar, claro, os irmãos, mas aqueles que já puderem se aproximar do texto, façam isso. Atos, capítulo 2, versículo 41 em diante. Eu queria pedir que a gente ficasse de pé. Vamos ler a palavra de Deus, entendendo que não é só um livro, mas é a palavra de Deus. O livro ele vem para facilitar, e hoje é um livro barato, né? Mas nem sempre foi assim. Havia escassez de palavra de Deus escrita ou registrada. Os pergaminhos eram caros, os papiros também. Quando se achava um texto num documento desses, se valorizava muito esse texto. Ainda hoje, em tribos indígenas, em lugares remotos, tem gente que faz qualquer negócio para ter acesso à Escritura. Eu via um testemunho de Ronaldo Lidório, um missionário presbiteriano, esses dias, que contava de uma mulher que saiu da sua tribo, andou 4 dias para chegar numa outra, quando lá tinha um pastor. Lá eles decoraram 13 versículos bíblicos, e ela depois levou mais 3 dias para voltar para a sua tribo, e quando ela chegou, ela se deu conta que ela lembrava só de um. Essa mulher voltou durante mais 3 dias para a tribo de onde ela tinha saído, para que pudesse de novo ter acesso à palavra de Deus. A gente às vezes, por ter esse acesso tão facilitado, nem sempre a gente se dá conta de que isso não são só palavras e folhas, mas é a palavra de Deus viva e poderosa. Por isso, Atos capítulo 2, versículo 41, diz assim o texto: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Você pode tomar seu assento. Diante da grande diversidade de igrejas cristãs nos dias de hoje, uma realidade talvez um pouco diferente daquela da igreja primitiva no seu começo, como saber se as diferentes características existentes nessas igrejas são apenas o resultado de vocações ou dons diferentes, mas complementares? Embora a natureza delas seja cristã. Por outro lado, como saber se essas diferenças também não podem comprometer a própria identidade da Igreja de Cristo? E essa é a pergunta que eu ponho logo no começo da minha mensagem.
diante de uma igreja grande, vasta, complexa, e de um tempo decorrido desde esta igreja cristã, no período apostólico, diante desse cenário difícil de compreender, diverso, como entender as diferentes congregações, igrejas em sua complexidade, diferença de cultura, como coisas válidas, que não comprometem a natureza da igreja cristã, não deixam de ser igreja cristã, e como diferenciar isso daquelas igrejas que, embora tenham uma titulação, comprometem a identidade da igreja do Senhor Jesus. Num belo e forte sermão pregado, um pouco antes desse texto que nós lemos, pregado por Pedro, e pregado depois do derramamento do Espírito no Pentecostes, um sermão marcado pela centralidade de Jesus do começo até o fim. Impressionante, se você ler aquele sermão em Atos 2, você não tem como não ver Jesus o tempo inteiro. O autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, escreve que Pedro, lá no finalzinho do sermão, ainda assim, depois de pregar, testemunha, diz o versículo 40, e por fim ainda, ele exorta, dizendo que salvem-se desta geração perversa. É uma fala dura, uma fala contundente, é uma fala que diz para nos salvarmos ou para sermos salvos de alguma coisa. Eu não sei se a população, a audiência que ouviu esta fala entendeu perfeitamente o que Pedro pregava e o que estava em jogo quando dizia salvar-se de uma geração perversa. Mas Pedro é firme, ele ataca o pecado, ataca as suas consequências de maneira dramática, inclusive. E ele convoca o povo, e não algumas pessoas, e não quem quer, e não como se alguma coisa nesse sentido fosse opcional. Ele convoca o povo para uma mudança de comunidade, para sair de uma geração perversa e se tornar filho de Deus, igreja. Era preciso ser salvo. E vejam que o texto que lemos agora há pouco nos diz que as pessoas que aceitaram a palavra de Pedro, uma palavra, o seu discurso, essas pessoas acrescentaram à comunidade dos crentes 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Esta palavra do Evangelho de Cristo, o mesmo de quem, por meio de quem e para quem tudo veio a existir, essa palavra chamada verbo, o Logos, multiplicou a comunidade de crentes 26 vezes. Se você multiplica 120 pessoas por 26, você chega nas 3.120 pessoas, provavelmente, arredondando aqui, as que faziam parte desta comunidade. Uma igreja crescendo 26 vezes. E foi só uma palavra. Aparentemente nenhum sinal milagroso externo foi visto, corações compungidos, quebrantados, isso sim, mas nada extraordinário do ponto de vista físico. Mas aquelas pessoas nasciam de novo do Espírito, eram regeneradas, passavam a ter esperança e deixavam tudo para trás, sua vida, seus valores, seus deuses, e se convertiam a Cristo Senhor. Todas elas, sem exceção, haviam recebido o Espírito Santo, conforme a profecia de Joel, que dizia que nos últimos tempos esse Espírito seria derramado sobre toda a carne. Mas o que havia nessa mensagem de Pedro que levou essas pessoas a essa decisão coletiva? Em síntese, Pedro disse apenas o seguinte: a humanidade e a divindade de Jesus
fizeram parte da sua mensagem. A humanidade naquele nascido de Maria, a divindade naquele que caminhava por sobre as águas, divindade também percebida pelos milagres extraordinários de Jesus, não era possível negá-los. Deus reverteu o veredito humano que tirava a vida de Jesus do lugar de maldição, e Deus o exaltou à destra do trono de Deus, vencedor, vitorioso sobre todo o pecado e morte. Segunda questão, esta mensagem era sobre a morte de Jesus, executada pelas mãos de iníquos, mas conforme o desígnio e presciência de Deus. Essa era a característica desta mensagem. Terceiro, esta mensagem dava testemunho da ressurreição de Jesus, conforme anunciada pelos profetas e, atenção, testemunhada em loco pelos apóstolos. Testemunhas oculares. Terceira característica desta mensagem de Pedro. Ou seja, ela tinha apoio nas Escrituras. Salmo 16, Salmo 110, Joel 2. Mas ela tinha também esta mensagem, testemunho na história. Não era imaginação, não era algo espontâneo que alguém do nada tirou da cartola. Quarto, essa mensagem falava da subida de Jesus aos céus, se assentando à destra do trono de Deus, de onde derramou o seu Espírito, o Espírito Santo. Quinto, essa mensagem de Pedro contemplou perdão. A dádiva do perdão e a dádiva do Espírito aos arrependidos, aqueles que creram e foram batizados. Os que encontraram libertação. E por fim, sexto, essa mensagem de Pedro, que levou essa multidão à conversão, anunciou o ingresso dos crentes numa nova comunidade chamada igreja. O que é o Evangelho hoje, meu irmão? Minha irmã? No que ele foi transformado? Já na sua época, Paulo escreveu aos Gálatas que haviam eles recebido um outro evangelho, e ele mesmo responde que não é evangelho. Autoajuda, meio de enriquecimento, lugar de entretenimento, cultura de consumo, o que afinal é ser bíblico nos dias de hoje? Citar um texto e decorar o seu lugar, como já vi fazerem em escolas bíblicas. É certo que isso tem a sua importância na educação cristã nossa, dos obreiros, dos filhos. Mas mais importante ainda é encontrar o lugar do Evangelho nesta vasta Bíblia. O lugar do Evangelho, das dádivas de Deus por meio de Jesus. E encontrar também o lugar da lei. O que é a lei, senão tudo aquilo que Deus demanda de nós? E encontrar lei e evangelho na vasta história de salvação registrada nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E por que isso? Para que as pessoas possam encontrar o evangelho. Para que as pessoas possam, tendo uma Bíblia, encontrar aquilo para o que ela aponta, como o próprio Cristo disse, as Escrituras testificam de mim. Sim, é importante, neste sentido, encontrar nas Escrituras Jesus. Por vezes se ouve a crítica por aí, essa igreja ou essas pessoas só se preocupam com a palavra. Na sequência da história da igreja em Atos, logo no capítulo seguinte e os demais, está registrado bem assim por Lucas: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de seguidores. E os próprios sacerdotes, diante da palavra pregada, obedeciam à fé. Ou seja, uma coisa leva a outra.
estes discípulos ou seguidores, visitados por essa notícia, por essa novidade chamada Evangelho, são chamados a uma nova vida, uma nova família, a uma nova sociedade. Já nos demos conta de quantas vezes, aspas, a palavra é sujeito de ação somente no livro de Atos? Somente no livro de Atos. Eu não tive tempo de fazer essa pesquisa, mas muitas e muitas vezes a palavra lá como sujeito. E a palavra, e um verbo, e a palavra fazia isto, e a palavra fazia aquilo, e a palavra. Antes da morte do rei Herodes, o capítulo 12 de Atos registra ele assentado no trono, vestido de traje real, e falava ao povo, e o povo respondia, clamando, é voz de um Deus. É voz de um Deus. Pois Lucas registra que no mesmo instante, um anjo do Senhor fere Herodes, porque não deu glória a Deus. E esse Herodes, rei, sentado no seu trono, vestido em trajes reais, expira, morre. A frase seguinte diz assim, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Meus irmãos, sim, neste sentido, a crítica é verdadeira. Nós, da Igreja do Caminho, sem pretensão alguma, ao contrário, porque sabemos que não dá de outro jeito, nos entendemos como seguindo a tradição dos nossos pais, de Pedro, dos demais apóstolos, e de todos os demais que vieram nessa história da igreja de 2000 anos, isso ainda lembrando dos nossos ancestrais profetas. Nós nos enxergamos como subalternos na ação de Deus no mundo, de modo que a gente confia, sim, na palavra de Deus. O mundo foi criado do nada por essa palavra. O autor aos Hebreus escreve que tudo é sustentado pelo Cristo, todo o universo é sustentado por sua palavra. Nós, seres humanos, não somos protagonistas nesse processo, no máximo somos cooperadores. Temos a chance de participar dessa ação de Deus num mundo que é uma ação, resultado da fala dele, dos comandos dele. Deus nos permite ser vasos para participar disso, mas a glória e a honra não são nossas, são dele. O protagonismo é de Deus e da sua palavra. Ele vai abrindo os caminhos e trabalhando para a glória de si mesmo. Deus é aquele que vela pela sua palavra para cumpri-la. Nisso reside a nossa alegria, e falo aqui a partir de mim. Eu me glorio na glória de Deus. A autoglorificação é escravizante, meu irmão, porque ela nunca se sacia. Quando fazemos ídolos de nós mesmos, cada vez ficamos mais presos em nosso pecado, e a sensação de vazio só aumenta. Daí a célebre frase de Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O nome Igreja do Caminho veio de uma leitura do capítulo 9 do livro de Atos. Ali os seguidores de Jesus são acusados de pertencerem a uma seita. A partir da ótica, é claro, de não salvos. São acusados de pertencerem a um grupo chamado do Caminho. Mas interessante, nesse mesmo trecho, Lucas descreve o caminho de Saulo. O caminho na estrada para Damasco, quando de repente, neste caminho de Paulo para Damasco, contra a igreja, contra os cristãos, e por que não dizer contra Cristo, Saulo é visitado pelo Senhor Jesus.
Sim, Deus também cruzou o nosso caminho. E decidimos deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Então percebemos que o caminho, na verdade, não era nosso. O caminho era dele. Não nos contentamos e contentaremos com nada menos do que tudo aquilo que o Evangelho compartilha. Dá, oferece. Veja a pergunta de Jesus a Saulo nessa estrada e neste encontro. Saulo, Saulo, por que me persegues? A fidelidade de Deus ao seu projeto, eu chamo esse projeto aqui sua igreja, é tão grande que aqueles que se opõem à sua igreja são vistos como se opondo ao próprio Cristo, ou como perseguindo o próprio Cristo. Não foi isso que Jesus mesmo ensinou aos seus discípulos? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Que privilégio compartilharmos da identidade do Cristo. Tudo é uma questão de identidade. Por outro lado, Jesus também disse: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O que significa dizer uma mera palavra? Ora, como é bom servir a Jesus para a glória dele, sabendo que tudo é dele e que estamos inteiramente nas suas mãos. Mesmo quando os nossos caminhos se pensam distantes do dele ou contra ele, ele vai ao nosso caminho e nos endireita as veredas. Mas afinal, temos um texto diante de nós, um texto primitivo, antigo, um texto que fala de características, e fala de características de uma igreja recém-visitada pelo Espírito Santo. E as informações estão diante da gente no texto. E o que faz aqui Lucas, como fazem outros trechos, conta pequenos resumos de como a igreja estava naquela época. E esse é um deles, que lemos agora há pouco. É bom dizer, portanto, também que a igreja não começou no Pentecostes. No mínimo, o povo de Deus, a Assembleia de Deus, a Eclesia, tem 4.000 anos de história. Quando Deus se comunicou e andou no meio do seu povo, desde os dias de Abraão, quando Deus lhe fez uma promessa. Atenção, isto quer dizer que o Espírito de Deus não começou a agir na vida do seu povo a partir do século XX, como pensam alguns, com o surgimento do movimento pentecostal. Deus esteve no meio do seu povo desde sempre. Aliás, quando disse mesmo a Ezequiel: eu vou aspergir água pura sobre o meu povo, eu vou derramar do meu espírito sobre o meu povo, eu vou pegar o coração de pedra do meu povo, eu vou fazer um coração de carne, e eu vou fazer com que o meu povo ande nos meus caminhos, e ninguém dirá: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Mas é claro que no evento Pentecostes aqui, esse povo se tornou casa de Deus. De um templo de pedras, pedras vivas agora são tomadas pelo Deus vivo. Esse povo virou o corpo de Jesus. E as evidências dessa presença do Espírito e do seu poder na vida do povo estão bem aqui, diante de nós, nestes versículos. Primeiro, versículo 42.
essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito está disposta ao aprendizado da doutrina de Deus. Uma igreja tomada pelo Espírito, logo no seu começo, está sedenta por saber quem é este Deus, o que Ele quer. Quem é Jesus, seu Filho? Qual é a obra do Espírito? Que papel tem a igreja? Quando o Messias volta? Como vivemos aqui enquanto Ele não volta? Como administramos bens, relações, família e tantas outras coisas. A palavra discípulo, que quer dizer seguidor, aparece quase 300 vezes no Evangelho, ou nos Evangelhos, em Atos. E parece caracterizar muito bem o processo no qual todos nós nos encontramos na caminhada com Jesus. Aliás, foram essas as últimas palavras dele antes de subir ao céu. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vejam, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28. Eu afirmaria aqui sem medo algum que essa igreja visitada no Pentecostes, tornada cheia do Espírito, vê a abertura de uma grande escola em Jerusalém, mas uma escola de bebês, recém-nascidos, que vão agora precisar aprender a serem seguidores de Jesus. São mais de 3.000 alunos. Os professores eram os apóstolos que Jesus escolhera. Por quê? Porque conviveram com ele e guardaram as suas tradições, até aquelas que não estão por escrito, ou não estavam, e que vieram a ser registradas depois naquilo que conhecemos como Novo Testamento. Até então, só lei, profetas e salmos, documentos separados entre si, nem juntos estavam. Até imagino que numa cultura de consumo, que também afeta as nossas igrejas hoje, estamos no mundo, mas Jesus disse, não somos dele, a palavra discípulo pode não fazer muito sentido, porque pressupõe alguém de coração ensinável, disposto a obedecer, depois de crer nele. E parece que isso não combina muito bem com uma ideia de consumo, de ser servido, tão comum em nossas igrejas hoje, que se aproximam mais de um centro de entretenimento e serviços. E a crítica cabe para todos nós. Que sinal está evidente aqui nessa doutrina, ou nessa perseverança de ser ensinado? O que está evidente é que ser cheio do Espírito Santo não tem nada que ver com anti-intelectualismo. Deus não nos toma pelo Espírito para si, nos regenerando para que agora não façamos uso dos dons que Ele nos deu para a sua glória. Aliás, a regeneração nos restaura para que façamos bom uso dos dons que Deus nos dá para a sua glória. O próprio Espírito Santo é chamado por Jesus de Espírito da verdade. Em João 14, João 15, João 16, João 17. Esses discípulos, portanto, não pensaram que o seu único professor agora era o Espírito Santo e que eles podiam dispensar os mestres humanos. Ao contrário, eles se assentaram aos pés destes apóstolos, famintos por instrução, começando a sua jornada. E perseveravam. A autoridade que eles tinham
também era reforçada pelos sinais que Deus fazia por meio da vida deles, prodígios. A igreja do caminho crê em milagres, crê no poder do Espírito Santo, crê que os milagres continuam acontecendo e continuarão acontecendo. Se você ouviu qualquer outra coisa, meu irmão, eu quero te afirmar aqui, olho no olho, nós cremos no poder de Deus, numa vida cheia do Espírito Santo, e que se Deus fez milagres ontem, Ele vai continuar fazendo até Ele voltar. Nem é inteligente pensar de maneira diferente, com todo o respeito que tenho a quem assim o faz. Como o ensino dos apóstolos chegou até nós? Através do Novo Testamento. A nossa devoção hoje a esse ensino apostólico, essa doutrina apostólica, significa submissão ao Novo Testamento. Esse texto inspirado por Deus, que nos traz salvação e nos torna úteis, nos educa, nos corrige, nos censura. O Espírito de Deus leva o seu povo a se submeter à palavra de Deus, e não a repeli-la, e não a demonizá-la, e não a entendê-la como mera letra, porque está num texto. O Espírito sabe que é a palavra de Deus. Nessa igreja, os pastores expõem as Escrituras, como faziam os apóstolos. Nesta igreja, os pais ensinam as Escrituras aos filhos. Nessa igreja, os membros leem e praticam as Escrituras. Essa é a primeira característica. Mas a igreja era perseverante também na comunhão. Uma igreja cheia do Espírito, evidenciada aqui por sua saúde, luta pela comunhão. Palavra grega, koinonia, que vem de koinos, que significa comum. Essa é uma igreja que então exerce cuidado. Aliás, deixa eu dizer uma coisa importante a respeito da vocação pastoral no Novo Testamento. Ela, no mínimo, tem 4 características importantes. Um pastor exerce liderança, exerce cuidado, prega e ensina. Claro que dependendo do pastor, essa característica pode ser mais forte ali ou noutra faceta, mas a figura pastoral do Novo Testamento se desdobra nessas características que servem à igreja: cuidado, ensino, pregação, que é anúncio, e liderança. E aqui então, no exercício do cuidado, na igreja que se mostra cheia do Espírito e persevera na comunhão, nós vemos a importância da vida comunitária. Eu sei que a instituição, ela faz parte dos nossos cultos. Por exemplo, a gente precisa desse lugar aqui, né? Precisa do ar-condicionado, precisa de segurança, precisa de uma gestão, de uma administração das cadeiras, precisa de banheiros, mas nada disso é o nosso foco. A igreja são as pessoas. E parece que isso é dizer o óbvio, mas às vezes nós pastores nos transformamos em administradores e nos esquecemos do aspecto do cuidado, do ensino, da pregação e do exemplo. Essa igreja, então, perseverava na koinonia, ou na comunhão, porque ela partilhava do Pai, do Filho e do Espírito. Isso fazia deles pessoas que partilhavam do mesmo Deus. Havia isso em comum. Mas mais, há um outro sentido aqui: a igreja partilhava também com os outros.
palavra koinonia, palavra grega, que a gente traduz por comunhão, é usada no texto de 2 Coríntios e traduzida pela palavra oferta. Uma oferta que Paulo recolheu das igrejas gregas. Tem na sua etimologia, na sua grafia raiz, a palavra koinonia. Koinônicos é a palavra para generoso. Então não se trata só de comunhão no sentido de encontro, como é comum a gente entender, é comunhão no sentido de troca. Uma ideia de não ter propriedade exclusiva, mas uma ideia de ser instrumento para que o outro, a outra e eu mesmo sejamos atendidos. Que riqueza! A palavra koinônicos é traduzida por generoso. Mas não se engane, esse texto aqui de forma alguma está dizendo para nós: vendam tudo o que tem, juntem esse dinheiro e vamos viver como a comunidade Amish, como os essênios viveram, como os anabatistas viveram no século XVI. É certo que alguma coisa do Evangelho tocou o coração desses primeiros discípulos que eles não pensaram, se deram a si próprios. E talvez imaginavam também que a volta de Jesus era iminente. Estava ali. Mas a própria leitura do texto nos faz entender que eles mantiveram suas casas. O texto diz que eles se reuniam nas casas. A Bíblia chega a dizer que Barnabé vendeu um campo. A Bíblia diz que Safira e Ananias foram fulminados pela ação de Deus porque venderam um campo e retiveram parte do valor. E Pedro diz: não precisava ter agido desta forma, vocês podiam ter ficado com o campo. Então, é preciso ter cuidado aqui com uma ideia anacrônica de comunismo, né? Mas o outro lado também é verdadeiro. Nós, igreja, às vezes oramos para que o nosso irmão seja suprido quando temos condição de estender a mão e ajudá-lo. Espiritualizamos coisas que Deus nos deu condição para fazer. Amém? Nós queremos aprender isso nesse caminho. E por isso, repito, é inevitável a instituição, a redação de um estatuto que está em curso. É inevitável que a gente lide com a administração, mas qual é a razão de existir nossa? Qual é o nosso foco? Por que existimos? Se não para ser um povo que se serve, que ama Jesus, que é discípulo, que é ensinável, que está disposto a tudo, que se entende então nesse mundo com uma missão, com um propósito, que não está perdido. Vejam uma aplicação da palavra koinonia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Vejam comigo. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. É a mesma palavra. Cuidem. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Vejam, é uma palavra dirigida para a carta aos Hebreus, aliás, na carta aos Hebreus, e não é dirigida a líderes, é dirigida a cristãos. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. O que o autor aqui sugere? Que haja um cuidado para com o outro, que haja uma atenção para com o outro, que haja uma atitude de amor. Afinal, Deus nos deu tudo, nós também queremos ser veículos de Deus na vida dos outros. Meus irmãos, digo a vocês, no que depender de mim, pela graça de Deus, essa é uma característica da igreja, que respeita ela enquanto organismo, povo de Deus, família.
e modelo que a gente quer aprender a ser e viver. Eu peço isso ao nosso bom Deus. Essa característica, então, primeira, uma igreja ensinável, depois uma igreja que, de alguma maneira, exerce cuidado, persevera na comunhão, mas também essa igreja, cheia do Espírito, celebra a ceia do Senhor. Partilha o pão. E é muito bom ver a expressão partir o pão, aqui usada por Lucas, e de preferência ir ao Evangelho de Lucas, para entender o uso que Lucas faz dessa expressão, para então entender que é de ceia que está-se a falar. Por que a ceia tem esta importância? Porque ela é o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus, e ela justifica estarmos aqui hoje. Agora, no mês de abril, se aprouver a Deus e o coronavírus permitir, nós certamente vamos celebrar a ceia. Mas essa igreja cheia do Espírito, que persevera na doutrina e na comunhão, ela persevera no partir do pão e nas orações, quer dizer, ela é uma igreja que busca Deus, que adora Deus. E mais, o próprio trecho que a gente leu nos diz que eles perseveravam unânimes no templo. Havia culto no templo, talvez no átrio exterior, e havia culto de casa em casa. Essa igreja, e é o que nós entendemos também para essa igreja que se constrói, ela vai para além do culto coletivo onde todos estão, e ela entra na casa da gente. Você sabe que no início, como a igreja se reunia nas casas, isso era muito saudável, porque as pessoas cultuavam a Deus no seu lar, elas não se escondiam. E no fundo isso ajudava a elas serem transformadas, abrirem seus corações e viverem a fé nas coisas mais elementares do seu dia a dia. Com a igreja fora do lar, nós acabamos quase que artificializando o culto. Ficou uma coisa muitas vezes formal, impessoal. Mas nas casas, lá estavam os filhos comendo, ou tomando banho, ou conversando, chegava o irmão, chegava outro, chegava outra, e eles viviam daquela realidade de fé tão bonita. E aquilo trazia aprendizado, intimidade, aproximação, cuidado e crescimento. Esse é um dos desejos que temos também enquanto igreja. Irmos para além do espaço público e trabalharmos com grupos nas casas. Mas vejam algo importante aqui. Unanimidade no templo. Está aqui. Diariamente perseveravam unânimes no templo, e alguém pode revidar dizendo, claro, pastor, a igreja estava começando, não havia diferenças, duvido. Havia diferença. Mas alguma coisa esses crentes percebiam como vinda de Deus, e eles simplesmente, passivos a essa ação, diziam, eis-me aqui. A igreja é complexa e é diversa, mas, escute isso, quando ela entende que tudo vem de Deus, e tudo é para Deus, é muito mais fácil a gente ter harmonia, unidade e nos relacionarmos. Quando, enquanto igreja, nós buscamos o nosso espaço, ou fazemos, ainda que não conscientes disso, buscando glória própria, as rixas e discussões são inevitáveis. Não tem como. Eu vejo essa igreja sendo visitada, impelida, e havia então uma unanimidade naquilo que Deus estava fazendo. Aquela comunidade dizia, continua, Senhor, eis-nos aqui. Sabe que para isso a gente precisa muitas vezes resetar o sistema. E eu faço um pequeno comentário aqui.
Alguém pode imaginar que a igreja do caminho é a mesma igreja de nossa origem, com apenas a mudança dos seus líderes. Não é. Porque daí não precisava ser dado o passo que foi dado. E muito menos com 47 anos completados agora, na sexta-feira passada. Não. O desejo é deixar Deus ser Deus. E quando Deus é Deus, muitos processos em nossas vidas têm que ser resetados. Tem que ser reconstruído. É preciso iniciar um discipulado a partir da leitura de um Deus autor, sujeito, que faz tudo para a sua glória e nos permite participar disso. Os cultos aconteciam no templo, de casa em casa, estou concluindo, mas havia alegria e reverência. Há pouco a gente ficou de pé e leu a palavra, de uma maneira simbólica, de a gente parar o que está fazendo e respeitar aquele que fala e que é. Mas isso não nos torna uma igreja formal e não nos tornará. Ao contrário, nós somos família de Deus, e uma família de Deus cheia do Espírito é uma família cheia de alegria e de vida. Atos 13:52 diz lá que os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Mas há uma palavrinha a mais aqui no versículo 46 que testemunha algo sobre esta igreja: singeleza, que significa generosidade, franqueza, abertura. Eu tenho dito a algumas pessoas com quem a gente já conversou, e não foram poucas, como é importante esse tempo de sentar com as pessoas, ouvi-las. Eu tenho dito que nessa aproximação todos nós temos a ganhar, porque afinal o que nós queremos é ser discípulos de Jesus, conformados à sua imagem e semelhança, confiando nele. Por fim, destaco a última característica que a gente vê aqui. Além de uma igreja ensinável, além de uma igreja que vive o cuidado, que tem algo em comum, além de uma igreja que celebra a ceia e tudo que ela significa e adora a Deus publicamente e de casa em casa, essa igreja cheia do Espírito evangeliza como consequência, porque ela é testemunha do que Deus está fazendo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É fácil dar testemunho daquilo que se vive, daquilo que se crê, daquilo que se encarna nas ações. Gente bem pertinho da gente vai se converter. O texto diz, inclusive, que dia a dia Deus acrescentava os salvos, ainda que fizesse isso por meio da igreja. É isso que eu digo. Sim, Deus é o protagonista, mas a gente é cooperador. Ele age e permite a gente participar. A gente às vezes quer roubar depois para nós o prêmio. Foi o que Paulo disse: trabalhei mais do que todos, mas não eu, a graça de Deus comigo. Dia a dia, meus irmãos, é isso que eu creio. Uma igreja pensada para fora, não uma igreja que limita a evangelização a cruzadas ou a eventos culticos de salvação e libertação, mas uma igreja que é igreja e que gera simpatia nas pessoas. Uma igreja onde os nossos irmãos se entendem, ou advogados, ou profissionais liberais, ou dona de casa, pai e mãe, mas se entendem filhos de Deus e discípulos de Jesus,
são vistos pelos colegas, pelos vizinhos, pela sociedade como um todo, e isso gera expectativa. Os discípulos eram vistos e ouvidos. É uma igreja para fora. É uma igreja que usa o templo, mas não vive do templo, porque ela é templo e onde ela vai, Deus está com ela. Uma igreja que se pensa agente de Deus no mundo, e não uma igreja que espera que o mundo venha até nós. Quantas são as chances, possibilidades que vocês têm de convívio com pessoas não cristãs, e que talvez por um ajuste na vida de discípulo, você vai despertar muito interesse. Talvez o que nos falta é discipulado. Talvez o que nos falta é exatamente nos deixarmos ensinar, e estamos na igreja não para sermos servidos, mas estamos na igreja para aprendermos. Aprendemos com Jesus. Aprendemos com Jesus também pela vida dos nossos irmãos. Aprendemos com Jesus por meio da palavra. Mas veja como o texto conclui de forma coerente com a pregação de Pedro. Pedro havia dito: salvem-se desta geração. E Lucas, que escreve o texto, também diz que quem vivia assim, os convertidos iam sendo salvos. Eu vinha para cá agora de Uber e a pessoa que dirigia passou na frente de uma igreja católica ali no bairro Auxiliadora. Eu notei que ele fez o sinal da cruz e, obviamente, foi o motivo para a gente conversar. E ele sai dizendo: eu respeito todas as religiões. E ele não fazia ideia que eu era um pastor. Mas para onde o senhor está indo essa hora? Na Cristóvão Colombo, arrumada assim, desse jeito? Eu estou indo para um culto. Ah, eu respeito todas as igrejas. Eu sou católico. E ele começou a contar. Eu só coloco isso como exemplo porque tem muitas oportunidades que Deus nos dá. Eu quero te desafiar nesses dias, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Deixa Deus fazer, Ele é o maior interessado nessa obra. Se permita ser instrumento, glorifique a Deus com o teu corpo e com a tua vida. Se disponha a aprender. Quero dizer com todo o meu coração que se tem coisa que Deus tem despertado em mim, é uma vontade muito grande de servir, de ensinar, de ser exemplo, de cuidar, de ajudar a cada um de nós e de contar com a ajuda de cada um de vocês, para que tudo aquilo que Deus quer que Ele faça em nós, por meio do seu Filho Jesus. Não, eu não sou calvinista, meus irmãos calvinistas são meus irmãos. E tenho apreço enorme por eles. Esses dias alguém me perguntou também nas redes sociais: o senhor é reformado? Eu respondi: eu respeito muito o que aconteceu com a igreja na reforma. E aí ele põe assim um kkk, como dizendo: então o senhor é que hoje reformado foi uma palavra que se circunscreveu a calvinistas, né? É uma pena isso. Mas, na verdade, a reforma fez muitas outras coisas e de lá surgiram muitas outras correntes para além da reformada, leia-se calvinista. Eu não sou luterano, mas os irmãos luteranos são meus irmãos em Cristo. Aliás, eu digo aqui com toda a tranquilidade, eu descobri o evangelho da graça de Deus, da justificação pela fé, dentro de um curso de teologia luterana. Mas eu não sou luterano. O que mais?
Eu creio nos milagres, como já disse. Eu creio em Deus, eu creio no seu Filho. Eu creio na igreja. Eu creio no poder do Espírito Santo. E eu creio que nós somos em Porto Alegre uma pequena parte de uma igreja muito maior, representada em diferentes igrejas, com as quais nós queremos dar as mãos, sem torcer a palavra, sem ofender nossa consciência, lutando juntos pela fé evangélica. Eu vou repetir uma coisa que disse aos irmãos logo no começo desse trabalho, ali em janeiro, e alguém até depois veio e disse assim para mim, que eu estava, talvez não sendo bem exato naquilo que eu falava. Eu nunca tive a pretensão de ser pastor desse grupo aqui. Não. Eu só quero fazer parte daquilo que Deus faz. E se for eu, se for outros, e certamente serão, que eu creio numa liderança coletiva, o que eu quero ver triunfar é a palavra de Deus, é o reino de Deus, para a glória do nosso Deus. Por isso eu me coloco aqui diante de vocês, alguns pela primeira vez. Muitos nos conhecem. Não, eu não enlouqueci. Não, eu não mudei. Mas junto com o que eu recebi, outras coisas foram acrescentadas, verdade. Mas eu jamais vou me permitir tirar Deus do seu lugar e da sua posição. E quando o fizer, quero ser repreendido, porque eu não acredito em pastor que é Deus. A gente erra também. Aliás, o pastor toma a ceia também. Precisa do corpo e do sangue de Jesus. E nesse sentido, meus irmãos, em poucas palavras, nesse encontro que temos, o meu desejo é que hoje, nos dias de hoje, nós venhamos a manter a mesma natureza. Talvez as formas variem e variarão com o tempo, mas a essência do que é a igreja de Jesus, nós não podemos perder. Amém? Nós não podemos perder. O tempo vem, as novidades vão, mas a palavra de Deus dura para sempre. É o que diz o texto de Isaías, né? Vem a erva, nasce a flor, ela seca, perece e deixa de existir. Mas a palavra de Deus dura para sempre. E neste sentido, eu te convido a que estejamos orando. Eu te convido a que estejamos aprendendo. Eu te convido a que estejamos invocando o nosso Deus para essa obra que é totalmente dele, para a qual a gente se dispõe a servir. E na qual a gente se dispõe também a ajudar outros a servir. De modo que nós sejamos bons discípulos de Jesus. E esse bom, entenda bem, é sempre aquele discípulo que sabe que não é nada e tudo é graça de Deus. Baixa a tua cabeça. Jesus, eu te agradeço. Te agradeço por teres morrido em meu lugar, te agradeço por me teres salvado. Te agradeço porque por meio de ti, para ti e de ti, tudo hoje existe e é. E como é
confortante saber que somos Deus, que somos o teu povo, que somos a tua igreja, que somos a tua habitação. Como é bom saber que essa igreja prevalecerá contra as trevas, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja. Ah, meu Deus, eu não quero nada além de ti e nada além daquilo que tu queres. Ensina-nos neste lugar a nos alegrarmos e nos regozijarmos em ti, Senhor. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, Cristo vivo. Nos ensina a beber dessa água que sacia, desse pão que é vivo, que nos permite o reencontro com quem somos, de quem somos. Nós não nos permitimos, Senhor, nada menos do que isso. Nós somos Deus. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Abençoa a vida dos jovens que estão aqui, dos mais velhos. Sim, Senhor, eu creio que Tu habita na Tua igreja. Tu és o cabeça dela. Tu dás poder a ela. Tu dás amor a ela. Tu dás virtude a ela. Tu és Deus. E nós somos o Teu povo, ovelhas do Teu pastoreio. Meu Deus, minha herança, meu cálice, meu dono, meu Senhor e Salvador. Eu oro colocando diante de Ti todas as nossas intenções. Porque o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, nos orienta e conduz em cada passo. Nos visita com aquilo que precisamos para sermos o que é possível sermos neste mundo. Faz algo em nosso meio. Libera a Tua palavra, essa que mesmo no meio do deserto faz brotar água de onde não há. Libera entre nós Teu doce Espírito que nos impulsiona com atos de amor e de serviço de uns para com os outros. Muito obrigado, meu Deus.